Paraná lança consultório itinerante. Estado vai levar exames oftalmológicos a 70 mil crianças. Mais 9 municípios paranaenses são contemplados em programa de asfaltamento. Aprofundamento da Baía da Babitonga. Obra catarinense vai permitir a entrada de navios maiores e aumento nas movimentações nos portos da região. Mutirão oferece exames gratuitos de mamografia. Ação busca detecção precoce, fundamental para tratamento do câncer de mama. Petróleo sobe após ameaça dos Estados Unidos e gera impasse com a Rússia. Mianmar chora mais de 2.700 mortos em terremoto. Balanço também inclui mais de 4.500 feridos. E ainda, temporada do pinhão começa em Santa Catarina e no Paraná. Safra deste ano terá redução na produção nos 2 estados. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, nós estamos ao vivo. Obrigada pela companhia. Agora no horário de Brasília, 8h03. O governo do Paraná, por meio do programa Bons Olhos, vai levar consultórios itinerantes a milhares de estudantes da rede estadual de ensino do estado. A iniciativa, ela dispõe de consultas e exames gratuitos. O programa, que está em fase piloto, vai percorrer 93 municípios paranaenses em busca de auxiliar na saúde ocular de crianças e jovens, oferecendo exames e consultas com profissionais, além da distribuição de óculos aos estudantes que precisem. Muitas vezes a criança ela não consegue aprender direito, tem dor de cabeça e vai ver, é um problema de visão e ela não sabe. Então a ideia é poder melhorar cada vez mais o aprendizado e ao mesmo tempo resolver um problema de saúde, uma deficiência visual que as nossas crianças possam vir a ter. Em média, de 18% a 20% das crianças têm algum tipo de deficiência visual. Então, muitas vezes essas crianças vão mal na escola e as pessoas, os pais não sabem, não entendem por quê. E muitas vezes é um problema, um simples óculos resolveria a vida dela. A primeira etapa do programa vai atender municípios com os menores índices de desenvolvimento humano municipal, ou seja, cidades com mais vulnerabilidade social. Os estudantes terão acesso a triagens, consultas oftalmológicas e exames especializados. O pacote inclui ainda a administração de medicamentos em atenção especializada. Os atendimentos serão realizados de forma itinerante, por meio de consultórios especializados instalados em uma carreta e um ônibus. Ao todo, serão investidos 5,5 milhões de reais e distribuídos cerca de 10 mil óculos. Olha, para nós é um motivo de muita alegria, né, de ver uma estrutura dessa pronta. Cada estrutura dessa custa 1,5 milhão de reais e fruto de uma parceria também com a Associação dos Oftalmos, né, do Paraná, né, que são os profissionais da área, são médicos, né? Que, claro, com uma equipe técnica, com equipamentos. Aqui nós temos equipamentos japoneses, temos equipamentos brasileiros que vão dar toda essa estrutura para fazer os exames. E, além disso, também tem todo um kit, onde tem vários modelos de óculos que as crianças vão escolher. Então, ela vai escolher a cor que ela quer, o modelo que ela quer. Então, realmente também é uma maneira de você mexer na autoestima desses jovens, dessas crianças que vão ter a oportunidade de melhorar a sua visão. De 70% a 90% do aprendizado, aprendi que passa pela visão. Se a criança não enxerga, ela não aprende. Então é muito legal e vai levar esse programa aos municípios que mais precisam, que é o Rota do Progresso, os 80 municípios que têm o IDH mais baixo e outros 13 municípios somando 93. Por exemplo, em Guaraqueçaba, vai ter que deslocar uma unidade móvel para levar esse programa para as ilhas. Então é um programa completo e, como o governador falou, ele já sai, ele escolhe a sua armação de óculos e em 20 dias vai lá, entrega o óculos ao serviço completo. Porque às vezes as famílias vão no oftalmologista, recebem uma receita de óculos, tem dificuldade de fazer a aquisição, 200, 300 reais, então é o serviço completo. Se tiver alguma anomalia, alguma doença que não seja da visão, vai ser encaminhado para a rede de saúde para fazer esse atendimento também. Além do aspecto voltado à aprendizagem, as ações do programa Bons Olhos também visam a prevenção. Segundo dados da ONG Renovatio, 18% das crianças têm algum tipo de deficiência visual. Identificar, tratar ou corrigir algum tipo de anomalia na visão o quanto antes pode ajudar tanto no aprendizado da criança quanto na saúde.
A gente observa que a criança que não tem o óculos e deveria estar usando, ela vai ter baixa aprendizagem. Então, existe várias análises que comprovam a diferença a partir do momento que a criança corrige essa possibilidade, e não só da aprendizagem em si tradicional, mas também da autoestima, o que faz com que ela possa se relacionar melhor, e com isso o desenvolvimento integral da criança no processo de aprendizagem acontece. Eu acredito que uma das questões mais importantes deste programa é que ele é um laboratório para que a gente possa ter isso como uma política pública, porque é extremamente necessário. Então ele vem primeiro para a gente testar, para verificar como que vai acontecer na prática, como que isso vai se dar nos municípios, e é claro, esses municípios que foram escolhidos foram também com base em seleção, em análise criteriosa de quantidade de oftalmologista por habitante nesses municípios. Então foi observada a necessidade e que nós tínhamos uma demanda emergencial muito grande para ser atendida. Então esse foi o critério para escolher esses municípios, mas o que nós desejamos de fato é que entre como uma política pública que seja garantido para todas as crianças do nosso estado. Após os atendimentos nos municípios desta etapa piloto do programa, a intenção do governo é ampliar a iniciativa para mais localidades. Um dos municípios selecionados foi Itaperuçu, na região metropolitana de Curitiba. Parte dos estudantes das escolas estaduais da cidade passou por exames demonstrativos durante o evento. Não só o óculos, vamos fazer os exames e fornecer o óculos. Isso é questão de saúde e também melhoras na qualidade do ensino, porque a criança que não está enxergando bem, consequentemente, não está aprendendo bem. Foi uma surpresa para nós, mas uma surpresa boa. E aqui estão nossas crianças que já vieram fazer uma avaliação, e também com forma de agradecimento ao governador por tudo que tem feito. Mais de 200 mulheres foram atendidas no mutirão de mamografias realizado na Maternidade Carmela Dutra, em Florianópolis. A ação, promovida entre os dias 22 e 28 de março, faz parte das iniciativas voltadas à saúde da mulher. O objetivo é garantir o acesso ao exame, que é fundamental para a detecção precoce do câncer de mama. O mutirão foi organizado para atender mulheres que necessitam da mamografia, um exame essencial para identificar alterações nos tecidos mamários antes mesmo do surgimento de sintomas. A Maternidade Carmela Dutra é referência em saúde da mulher no estado de Santa Catarina. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no Brasil e uma das principais causas de morte por neoplasia. Quando diagnosticado precocemente, as chances de controle da doença superam 90%. O exame é ofertado gratuitamente pelo SUS e os especialistas alertam para a necessidade de que as pacientes busquem os resultados e sigam com os encaminhamentos médicos necessários. Eu estive na Maternidade Carmela Dutra para fazer uma mamografia e fui muito bem recebida, fui muito bem atendida. E fez a mamografia com nenhum problema, tudo certo. E agora vou esperar o resultado e, se Deus quiser, está tudo certo. Nós, do Serviço de Mastologia da Maternidade Carmela Dutra, viemos trazer o lembrete para que você, mulher, faça os seus exames de rastreamento do câncer de mama, para que se obtenha diagnóstico precoce, que pode trazer uma chance de cura acima de 90%. A mamografia é um exame rápido, indolor, e muito importante para identificar o câncer de mama no seu estágio inicial. Além dos exames regulares, hábitos saudáveis também ajudam na prevenção do câncer de mama. Praticar atividade física, manter uma alimentação equilibrada, evitar o consumo excessivo de álcool e não fumar são algumas das principais recomendações. O governo do Paraná liberou recursos para mais 9 municípios do estado. Eles serão beneficiados com mais uma etapa do programa Asfalto Novo, Vida Nova.
Foram liberados mais de 33 milhões de reais. Os recursos vão beneficiar mais de 130 mil moradores das cidades de Alvorada do Sul, Boa Vista da Aparecida, Contenda, Mamboré, Ribeirão Claro, Sengués, São João do Triunfo, Terra Roxa e Tijucas do Sul. As cidades terão as vias urbanas pavimentadas e instalação de iluminação de LED. Como contrapartida, as prefeituras vão investir 3,4 milhões, totalizando um investimento de 37 milhões de reais. A gente já chegou aí na terceira etapa, que é até os municípios de até 25 mil habitantes. Já abrimos os requisitos para o pessoal de 25 a 50 mil. Os municípios estão entregando os projetos, estão entregando as licitações e já estão executando as obras, né? Então a gente já está aí com um volume de mais de 200 municípios sendo atendidos pelo programa Asfalto Novo Vida Nova. O programa tem como objetivo pavimentar 100% das áreas urbanas dos municípios do estado. Os convênios contemplam uma abordagem completa de urbanização, incluindo iluminação em LED, sistemas de drenagem, calçadas acessíveis para pedestres, sinalização, arborização e paisagismo, garantindo uma transformação integral do ambiente urbano. A iniciativa não apenas melhora a mobilidade urbana, mas também impacta diretamente na qualidade de vida dos paranaenses, com a retirada de 37 mil toneladas de poeira por ano do ar das cidades atendidas. Boa Vista Pequena é uma cidade de apenas 8 mil habitantes e um investimento de 6 milhões de reais com certeza vai mudar a vida das pessoas, né? Vai tirar a poeira da frente da casa. Então é um investimento que o nosso governador, junto com a Secretaria Paraná Cidades, disponibilizou o Asfalto Novo Vida Nova para mudar a vida das pessoas através do asfalto, do recapeamento do asfalto. Todas as estradas de chão de Boa Vista da Aparecida vai ter esse investimento. O nosso município é um município carente e nós sempre procuramos as emendas, procuramos os projetos do governo para poder alavancar cada vez mais o município. Nós estamos nesse programa Asfalto Novo Vida Nova e somos muito gratos ao governador Ratinho. Sem ele, a gente não conseguiria com certeza avançar. E esses avanços sempre são da melhor forma possível com o governador Ratinho Júnior, que vem atendendo cada vez mais o município de Sengés. Na região norte de Santa Catarina, uma parceria público-privada promete impulsionar o setor portuário do Brasil. O complexo portuário da Babitonga representa cerca de 60% das cargas movimentadas pelos portos catarinenses. Hoje, embarcações carregadas de mercadorias precisam fazer uma parada no meio da baía, porque não conseguem percorrer os 17 metros do canal durante a maré alta. Este fundeio, que pode demorar até 24 horas, gera custos extras para as empresas. Entre manobras e despesas com o navio parado, o valor pode chegar a $25 mil por dia. Para resolver esse problema e dar mais competitividade ao terminal, será realizado o aprofundamento do canal de acesso à Baía da Babitonga. A obra deve ser concluída no próximo ano e promete reduzir os custos para movimentações de cargas no Porto de São Francisco do Sul, o maior de Santa Catarina. Com o aumento da profundidade dos atuais 14 para 16 metros, os navios poderão atracar e sair do terminal sem depender das marés. Isso é um impacto extraordinário na economia, porque com o aprofundamento do calado e da largura do porto, da Bahia, nós vamos ficar competitivo igual o Porto de Santos. Vamos proporcionar navios de 366 metros chegar. Hoje chega só de 300. A obra será viabilizada por meio de uma parceria público-privada. O Porto Público de São Francisco do Sul vai investir R$24 milhões, enquanto o terminal privado de Itapoá aplicará 300 milhões. Esse valor será devolvido de forma parcelada até dezembro de 2037, cerca de 11 anos após a conclusão da obra. O reembolso do investimento de Itapoá será feito com base no adicional das tarifas portuárias, resultante do aumento do número de navios e no volume de cargas movimentadas, a partir da finalização do aprofundamento. O Porto de Itapoá vai nos emprestar até R$300 milhões e nós pagaremos esse recurso ao Porto de Itapoá com o aumento do número de navios que hoje não entra na Baía da Babitonga e a partir da execução desta obra passará a entrar. A obra viabilizará a atracação e operação de embarcações de até 366 metros de comprimento, transformando o complexo no primeiro porto do Brasil com capacidade para receber navios deste porte, com carga máxima. A movimentação de containers também pode aumentar,
passando dos atuais 10 mil para 16 mil. Como vão ser aprofundados 2 metros, significa 2 mil contêineres a mais. Nós movimentamos cerca de 65 navios por mês. Isso significa 130 mil contêineres a mais por mês. Anualizando cerca de 1 milhão, mais de 1,5 milhão de contêineres, né, que a gente vai poder oportunizar para os importadores e exportadores, para a indústria catarinense. Isso é muita coisa. Devem ser removidos cerca de 12,5 milhões de metros cúbicos de sedimentos. Parte desse material deve ser utilizada para o engordamento da faixa de areia da orla de Itapoá, que nos últimos anos tem sofrido com a erosão marítima. Entregadores de serviços por aplicativo realizaram um protesto em São Paulo. Os manifestantes pediram melhorias na remuneração do serviço. O protesto foi contra a precarização do trabalho em serviços de entrega dos principais aplicativos do país. Grupos realizaram atos em alguns pontos da Grande São Paulo. Segundo o Sindimoto SP, o objetivo da mobilização foi reivindicar melhorias para a categoria dos motoboys, entregadores e ciclistas. Uma das reivindicações apresentadas foi a responsabilidade solidária das empresas em relação aos trabalhadores. A gente é resistência, vamos estar aqui lutando. Eles estão rincando em cima de nós e nós está com nem 1%, nem nada 1% que eles ganham. O Sindimoto SP pede a definição de uma taxa mínima de R$10 por corrida até 4 quilômetros. Também pede o aumento do valor para R$ 2,50 por quilômetro rodado. A limitação das entregas por bicicletas a um raio máximo de 3 quilômetros e o pagamento integral de taxa em cada um dos pedidos, mesmo em entregas agrupadas na mesma rota. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Israel bombardeia Beirute. Pelo menos 4 pessoas morreram, incluindo o líder do Hezbollah. E você vai ver também. Temporada do pinhão começa em Santa Catarina e no Paraná. Safra deste ano vai ter redução na produção nos 2 estados. Nós voltamos em instantes. O Coelhinho chegou no Cestão de Páscoa Comprão, com os melhores preços. Vem pra cá ao descontão que dá pra levar mais. Banana branca, R$ 2,99 o quilo. Cebola cabeça, R$ 1,89 o quilo no Clube K. Alcatra com maminha inteiro a vácuo, R$ 36,90 o quilo. Arroz branco Kika, 5 quilos, R$ 17,99 no Clube K. Açúcar extra fino Caiobá, 5 quilos, por R$ 16,99. Lava-roupas Omo, 1,6 kg, R$ 19,99. Melhor preço é no Comprão. Com o aumento da temperatura e das chuvas, aumenta também o risco de desastres. Se estiver no litoral, na serra, em uma região próxima a rios, cachoeiras ou com histórico de enchentes e alagamentos, antes que aconteça, se informe sobre um local seguro para o caso de uma emergência. Respeite os alertas da Defesa Civil. A prevenção pode salvar você ou alguém que esteja em situação de risco. Todo mundo pode ajudar a salvar uma vida. Piquenius de volta agora, 8h20. O exército israelense bombardeou um subúrbio ao sul de Beirute, um reduto do Hezbollah, nesta terça-feira. Pelo menos 4 pessoas morreram, incluindo um líder do movimento islamista. De acordo com o Ministério da Saúde libanês, 7 pessoas também ficaram feridas no segundo ataque aéreo israelense contra a capital do Líbano, em menos de uma semana após um cessar-fogo de meses na guerra contra o grupo xiita libanês. O ataque ocorreu sem aviso durante o feriado do Eid al-Fitr, que marca o fim do mês de jejum do Ramadã, celebrado por muçulmanos ao redor do mundo. Israel indicou que o ataque teve como alvo Hassan Bidair, um alto funcionário do movimento libanês. O Hezbollah é um aliado do grupo Hamas, que está em guerra com Israel na faixa de Gaza. O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, denunciou uma violação flagrante do cessar-fogo, que entrou em vigor em 27 de novembro e encerrou um conflito de 1 ano entre Israel e o Hezbollah. Desde o início da trégua, ambos os lados continuaram a trocar acusações de violar o cessar-fogo. Essas hostilidades, que se tornaram uma guerra aberta em setembro de 2024, deixaram mais de 4 mil mortos no Líbano e forçaram mais de 1 milhão de pessoas a fugir. Do lado israelense, o número de mortos subiu para 78.
Cerca de 60 mil moradores do norte de Israel foram deslocados e as autoridades afirmam que metade ainda não retornou. Pelos termos do acordo de cessar-fogo, apenas o exército libanês e as forças de paz da ONU serão mobilizados no sul do Líbano, enquanto o Hezbollah deverá se retirar ao norte do rio Litani, a cerca de 30 quilômetros da fronteira com Israel, e desmantelar a infraestrutura militar no sul. Mas o exército israelense mantém tropas em 5 posições consideradas estratégicas no sul do Líbano. Também nesta terça-feira, um grande incêndio causado por um vazamento de um gasoduto forçou o isolamento de uma área residencial de Selangor, na Malásia. Cerca de 140 pessoas ficaram feridas. Pelo menos 60 feridos precisaram ser hospitalizados. A válvula do gasoduto da empresa petrolífera estatal Petronas foi fechada para conter as chamas, visíveis a quilômetros de distância. Cerca de 50 casas foram afetadas pelo incêndio. Nenhuma morte foi confirmada até o momento. As causas do incêndio estão sendo apuradas. Myanmar chora a perda de mais de 2.700 vidas no forte terremoto que atingiu o país na última sexta. As autoridades atualizaram nesta terça-feira o balanço de vítimas, que inclui mais de 4.500 feridos. As informações foram atualizadas nesta terça-feira pela junta militar que governa o país. Mas os números podem aumentar conforme as equipes de socorro consigam chegar às cidades e vilarejos isolados pela catástrofe. Centenas de pessoas estão desaparecidas. O tremor de 7,7 graus de magnitude e a pouca profundidade foi tão potente que derrubou prédios em Bangkok, na Tailândia, a 1.000 quilômetros de distância, e também foi sentido na China. Myanmar respeitou nesta terça 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas. As sirenes soaram ao 12h51, horário exato em que o terremoto começou. O epicentro foi localizado no centro do país, perto de Mandalay, a segunda maior cidade, que foi severamente destruída. Apesar do clima de desespero, uma mulher de cerca de 60 anos foi milagrosamente resgatada nesta terça na capital birmanesa, Naypyidaw, depois de ficar presa nos escombros por 91 horas. Muitos outros não tiveram a mesma sorte. A vida ou a morte depende da sorte deles. Claro que será ótimo se estiverem vivos. Nossos corações não estão pesados, ainda tenho esperança de que estejam vivos. Se não estiverem, quero enterrá-los adequadamente. Por favor, ajude se puder. Na vizinha Tailândia, pelo menos 20 pessoas morreram no terremoto que causou o colapso de um arranha-céu de 30 andares em construção em Bangkok, deixando dezenas de trabalhadores presos sobre os escombros. As cotações do petróleo fecharam em alta na segunda-feira, impulsionadas pela ameaça de Washington de elevar as tarifas aos países que compram produto russo, na falta de um acordo sobre o cessar-fogo na Ucrânia. O preço do barril tipo Brent para a entrega em maio subiu 1,51%, cotado a $74,74. No último domingo, Trump disse que se a Rússia e ele não são capazes de conseguir um acordo que detenha o derramamento de sangue na Ucrânia e por culpa da Rússia, então haverá tarifas secundárias a todo o petróleo procedente da Rússia. Está previsto que o republicano tenha uma conversa com Vladimir Putin nos próximos dias. A Rússia é o segundo maior produtor mundial de petróleo, atrás dos Estados Unidos. Apesar das sanções europeias e americanas que já estão em vigor por consequência da guerra na Ucrânia, Moscou mantém as exportações de petróleo, particularmente na Ásia. O Escritório Europeu de Estatísticas divulgou índices atualizados de desemprego e inflação, ambos com leves quedas no começo deste ano. Os dados positivos ocorrem em meio a um cenário de incerteza após os anúncios dos Estados Unidos sobre tarifas.
De acordo com a Agência Europeia de Estatísticas, a inflação na zona do euro caiu de 2,3% para 2,2% em março, uma tendência que claramente aproxima o indicador da meta de 2%, definida pelo Banco Central Europeu. O aumento verificado em março coincidiu plenamente com as expectativas dos analistas consultados pela Bloomberg. A inflação subjacente, que exclui as oscilações nos preços de energia e alimentos de cálculo geral, foi calculada em 2,4%, depois de 2,6% em fevereiro. A leve redução da inflação foi registrada em um cenário marcado pelas enormes incertezas geradas pelo anúncio do governo dos Estados Unidos de aplicar tarifas recíprocas generalizadas. O Eurostat também divulgou o índice de desemprego da zona do euro, que caiu ligeiramente em fevereiro para 6,1% da população ativa, abaixo dos 6,2% de janeiro. Este é o menor nível da série histórica, iniciada em abril de 1998, nos países que compartilham a moeda comum. O desemprego na comparação anual caiu 0,4% nos países da zona do euro, de acordo com a Agência de Estatísticas. A Casa Branca afirmou nesta terça que, a partir de amanhã, as tarifas prometidas pelo presidente Donald Trump vão entrar em vigor imediatamente após serem anunciadas. Os parceiros comerciais dos Estados Unidos preparam uma resposta à nova onda de tarifas. No Brasil, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje um projeto de lei de reciprocidade comercial. O texto permite ao governo brasileiro retaliar medidas comerciais que prejudicam os produtos do país no mercado internacional. O projeto foi aprovado por unanimidade na comissão, em caráter terminativo, que é quando segue diretamente para análise da Câmara dos Deputados, sem a necessidade de ser aprovado pelo plenário do Senado. Donald Trump planeja fazer um grande anúncio nesta quarta-feira na Casa Branca, ao lado de membros do gabinete do governo. Na segunda-feira, Trump prometeu que será muito gentil com os parceiros comerciais dos Estados Unidos. E está aberta a temporada de pinhão em Santa Catarina. A safra deste ano deve ter queda na produção. Nos 18 municípios da Serra Catarinense, a safra deste ano deve chegar a aproximadamente 4,5 mil toneladas de pinhão, uma redução de 35% em relação ao ano passado. De forma geral, a diminuição na produção ocorre por oscilações naturais no ciclo da araucária, sem causa específica definida. A EPAGRE estima que das 34 mil famílias de produtores rurais nos municípios da região serrana, cerca de 10 mil, o que representa 30% do total, dependem do pinhão como fonte de renda. A gente, no período do inverno, quando o nosso clima é muito frio, a gente não consegue produzir hortaliça, a gente tem a safra do pinhão. A hortaliça ela se concentra mais no período de dezembro, janeiro e fevereiro, aí o inverno, a safra do pinhão. Eu faço o extrativismo aqui nessa propriedade, que é herança aqui da minha esposa, e tem a propriedade do meu pai, que é lá na localidade de Mortandade, que lá são 40 hectares e aqui são 20 hectares, que eu faço o extrativismo do pinhão. O pinhão ele agrega, acho que na minha propriedade, em torno de uns 60% da renda anual. Eu acho que ela vem do pinhão. A atividade, ainda majoritariamente extrativista e empírica, tem se profissionalizado nos últimos anos. Isso se deve ao suporte técnico e científico das instituições como a EPAGRE, que orienta os produtores ao longo do ano. Hoje nós já temos algumas agroindústrias legalizadas, onde ela processa esse pinhão e comercializa ele em forma de pinhão moído ou cozido e descascado, que vai fazer parte da iguaria de vários pratos aí da região serrana. Essa é uma das ações. A EPAGRE também tem já unidades de observação, onde vem trabalhando a questão da araucária enxertada. Hoje uma araucária na natureza, ela vai levar aí de seus 12, 15, 20 anos para começar a produzir. Então tem um trabalho junto com a Embrapa no Paraná, onde estão feito enxertia dessas araucárias. E com isso a gente consegue antecipar a produção do pinhão aí para 5, 6 anos, 10 anos, reduzindo o porte da área, da árvore,
e conseguindo multiplicar árvores que são de interesse comercial, com pinhas graúdas, número de pinhões por pinhas. A colheita da semente também já começou no Paraná, onde a fiscalização foi reforçada para evitar a venda de pinhões ainda fora do período de maturação. Proibido a venda dele, a pinha verde ainda, né, que chama. Então, quando ela está imatura, inclusive um dos maiores perigos dessa comercialização e consumo é porque o produto é tóxico, né? Ele tem alto teor de umidade, pode conter fungos ali e desenvolver doenças bem graves e sérias ao ser humano. Um peãozinho é gostoso, né? E assim a gente encerra esta edição do Pix News. A íntegra e também as reportagens você pode rever no nosso novo canal no YouTube. É só procurar por Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no nosso site, acesse lá pixtv.com.br. Muito obrigada pela companhia. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá! Pix TV, 6 anos, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.